Bom, pessoal, agora nós vamos fazer a correção de algumas atividades aí da apostila de vocês. Então, vamos pegar lá a apostila na página 108, questão número 4. Determine as raízes reais das equações quando houver. Então, na letra A, nós temos a equação x² menos 16 igual a 48. Então, eu já coloquei que x² é igual a 48, o menos 16 passa para cá, para o outro lado da igualdade, mais 16. x² é igual a 64. O meu quadrado agora vai passar para o outro lado da minha igualdade em forma de raiz. Então, x é igual mais ou menos a raiz quadrada de 64. Então, o meu x é igual mais ou menos 8. Então, as raízes dessa equação, menos 8 ou 8. Letra B, 18x igual a 6x². Então, passei o 6x² para cá, do outro lado da igualdade. O 18 já está de cá, igual a 0. Então, ficou menos 6x² mais 18x igual a 0. Essa equação, nós temos o A e temos o B. Então, a gente vai resolver pelo fator comum em evidência. Então, eu estou colocando o x em evidência. Então, o x agora vai ser o divisor de menos 6x². Dividido por x, menos 6x. 18x dividido por x, 18 igual a 0. Então, a gente sabe que o primeiro valor para a minha equação é o termo que eu coloquei em evidência. Então, o x é igual a 0. O outro valor vai sair de dentro do parênteses. Menos 6x mais 18 igual a 0. Então, aqui eu já passei o 18 lá para o outro lado da igualdade. Ó. Então, ficou menos 6x igual a menos 18. Multipliquei por menos 1, o 6x e o 18 ficaram positivos. Então, o 6 está multiplicando, ele passa para cá dividindo. 18 dividido por 6, 3. Então, as raízes são 0 ou 3. Letra C. 9x² menos x é igual a 4x mais 7x². Então, organizando a equação. 9x² menos 7x² menos x com menos 4x igual a 0. 9 menos 7, 2x². Menos 1 com menos 4, menos 5x igual a 0. Também vamos resolver por fator comum em evidência, colocando o x em evidência. 2x² dividido por x, 2x. 5x dividido por x, 5 igual a 0. Então, eu tenho o x que eu coloquei em evidência, que é o x' igual a 0, e o outro valor vai sair de dentro do parêntese. Então, 2x menos 5 igual a 0, passo 5 para cá, o outro lado da igualdade ele vai positivo, então ficou 2x igual a 5. O 2 está multiplicando, ele passa lá para o outro lado, dividindo. Então, x é igual a 5 meios. Então, tá aí os dois valores. Então, é 0 ou 5 meios as raízes da equação da letra C. Letra D. 2x² mais 7 é igual a x² mais 3. Organizando a equação. 2x² menos x² mais 7 menos 3 igual a 0. 2x menos x, x². Mais 7 com menos 3, mais 4 igual a 0. Passando o 4 para o outro lado da igualdade, ele vai negativo. A hora que você coloca a raiz aqui, ó, você vai ver que vai ser raiz quadrada de um número negativo, que é o menos 4. Então, não tem como a gente extrair essa raiz. Então, essa letra D não tem raízes, essa equação. Agora, a questão número 5. Na questão número 5, é para completar o quadro, né? Então, ele diz aí no enunciado. Cada linha do quadro apresenta os coeficientes de uma equação do segundo grau. Complete o quadro com as raízes das equações.
Então, lá ele foi dando o valor do A, do B e do C. Aí a gente tem que montar a equação e extrair as raízes. Então, vamos lá. Primeiro, equação. Ele falou que o A é 6, o B é 0 e o C é menos 54. Então, a nossa equação vai ficar 6x ao quadrado menos 54 igual a 0. Resolvendo essa equação, nós vamos ter uma raiz menos 3, uma raiz mais 3. Na outra linha, nós temos o A igual a 4, o B igual a 48 e o C igual a 0. Tá? A nossa equação vai ficar 4x ao quadrado mais 48x igual a 0. Quem vão ser as raízes? Menos 12 e 0. A próxima linha, nós temos um A igual a 36, o B igual a 0 e o C menos 9. Então, a nossa equação vai ficar 36x ao quadrado menos 9 igual a 0. Quem são as raízes? Menos 1 meio e mais 1 meio. A última equação, o A é menos meio, o B é 5 e o C é 0. Então, nós temos aqui menos meio de x ao quadrado mais 5x igual a 0. Quem vão ser as raízes? 0 e 10. Questão número 6. Escreva e resolva a equação do segundo grau correspondente à fala de cada pessoa. Então, na letra A, nós temos 7 vezes o quadrado de um número é igual a 0. Então, temos aqui 7 vezes o quadrado de um número. Então, 7 vezes x ao quadrado. Isso é igual a 0. Então, o 7 está multiplicando, eu passo ele para lá dividindo. Então, vai ficar 0 dividido por 7, vai ser 0. Então, o meu x ao quadrado é igual a 0, o meu quadrado vira raiz do outro lado da igualdade. Então, mais ou menos a raiz de 0. Então, o meu x é igual a 0. Então, eu não coloco mais ou menos, porque a gente não tem nem 0 positivo, nem 0 negativo, né, pessoal? Então, aqui é só x igual a 0, que é o resultado dessa equação. Letra B. O triplo do quadrado de um número é igual a 12. Então, o triplo a gente sabe que é vezes 3. Então, 3 vezes o quadrado de um número. Então, 3 vezes x ao quadrado é igual a 12. Então, 3x ao quadrado é igual a 12. Eu passo 3 para cá dividindo 12. Então, ficou x ao quadrado é igual a 12 dividido por 3. X ao quadrado é igual a 12 dividido por 3, 4. Então, x vai ser igual mais ou menos a raiz de 4. X é igual mais ou menos 2. Letra C. O quadrado de um número é igual ao quádruplo desse número, desse mesmo número. Então, nós temos aqui o quadrado de um número, x ao quadrado, é igual ao quádruplo desse mesmo número. O quádruplo é multiplicar por 4, 4 vezes. Então, 4 vezes o x. Passei o 4x para cá. Ele era positivo, ele veio para cá, negativo. Então, essa equação eu vou resolver pelo fator comum em evidência. Então, o que eles têm em comum é o x. X ao quadrado dividido por x, deu x. 4x dividido por x, deu 4. Isso igual a 0. O primeiro x, ele vem do fator comum em evidência. Então, x' vai ser igual a 0. O segundo x vai vir de dentro do parêntese. X menos 4 igual a 0. Então, menos 4 passa para cá mais 4. Então, x duas linhas é 4. Então, as raízes é o 0 e o 4. Na letra D, ele diz o seguinte: 9 é igual ao quadrado da diferença entre um número e x. Então, 9 é igual ao quadrado da diferença de x com 3. Ou x menos 3 ao quadrado igual a 9. Então, a gente vai resolver primeiro o parêntese. Esse meu parêntese é um produto notável do ano passado. Quadrado da diferença de dois termos.
Então, a fórmula, primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, vamos desenvolver aqui, ó. Primeiro termo ao quadrado é o x ao quadrado, menos 2 vezes. Então, eu vou multiplicar o 2 com o x com o 3. 2 vezes x, 2x, 2 vezes 3, 6. Então, menos 6x. Mais o segundo termo, que é o 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. O mais 9, eu vou passar para cá, menos 9, igualar a zero. Repetir o x ao quadrado, repetir o menos 6x, mais 9 com menos 9, cortou porque zerou. Então, de novo, eu tenho o A e o B, fator comum. Coloquei o x em evidência. X ao quadrado dividido por x, x. Menos 6x dividido por x, menos 6 igual a zero. O primeiro valor é o x em evidência, então x' é igual a zero. O outro valor sai do parêntese. X menos 6 igual a zero, o menos 6 eu passo para o outro lado, ele vai mais 6. Então, o meu x, duas linhas, é o 6. Então, as raízes é o 0 e o 6. Bom, agora nós vamos fazer a correção da página 109. Questão número 7. Sabendo que os blocos possuem volumes iguais, determine o volume de cada um deles. Então, ele falou que os volumes são iguais, gente. Então, vamos olhar lá a nossa figura. O primeiro bloco, ele tem x mais 2 de comprimento, x menos 2 de largura e x de altura. Então, eu tenho 3 valores aí. Então, a minha figura é tridimensional. O outro bloco tem x de comprimento, x menos 1 de largura e x de altura. Então, como é que a gente vai resolver? Olha só. Quando a gente fala de volume, volume é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, olha só a nossa primeira figura. Eu peguei aqui, ó, o x, que é a altura, multipliquei com x mais 2, que é o comprimento, vezes x menos 2, que é a largura. Então, tá aqui as 3 medidas. Isso vai ser igual. Agora, vamos pegar as medidas lá do outro cubo, do outro bloco, né? Então, aqui eu tenho x da altura, x do comprimento e x menos 1 da largura. Então, tá aqui a minha equação. Agora, vamos resolver. Então, aqui, o que eu fiz primeiro? Primeiro, eu eliminei os 2 parênteses aqui, ó. O x mais 2 com o x menos 2, que também é um produto notável do ano passado. Produto da soma pela diferença de 2 termos. Qual que é a fórmula que a gente vai usar aqui? Primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Então, aqui, ó, o primeiro termo é o x ao quadrado menos o segundo termo, que é o 2 ao quadrado. Então, isso aqui veio dos 2 parênteses. E eu repeti o x aqui, que ainda vai multiplicar o parêntese, ó. Igual, do lado de cá eu multipliquei primeiro x vezes x, x ao quadrado e repeti o parêntese. Agora, vamos eliminar os parênteses novamente. X vezes x ao quadrado, desculpa, gente, ainda tem a potência aqui para resolver. Então, deixa eu repetir de novo. X vezes x ao quadrado menos 2 ao quadrado, 4. Igual, agora aqui eu vou distribuir. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Mais com menos, menos. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Agora, eu vou eliminar o parêntese de cá. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. Mais com menos, menos. X vezes 4, 4x. Já vou passar os outros termos para cá. X ao cubo está positivo, passando para o outro lado, ele vem negativo. Menos x ao quadrado passa para o outro lado, mais x ao quadrado igualei a zero. Resolvendo.
X ao cubo com menos x ao cubo dá zero. Então, eu não tenho mais x ao cubo no meu resultado. Então, como é que vai ficar a minha equação? X ao quadrado menos 4x igual a zero. Então, essa nossa equação aqui, ela também é incompleta. Eu tenho o A, que é 1, e o B, que é menos 4. Então, o fator comum em evidência. Então, coloquei aqui, ó, o x em evidência. X ao quadrado dividido por x, deu x. Menos 4x dividido por x, menos 4 igual a zero. Então, o meu x' é igual a zero. E o x duas linhas vai sair daqui, ó. X menos 4 igual a zero. O menos 4 passa para cá mais 4. Então, o x duas linhas é igual a 4. Bom, o que ele pediu? Ele quer saber qual que é o volume de cada um deles. Então, isso aqui, o 4 e o 0, ainda não é solução. Eles só são os valores do x para eu poder achar o volume. Então, olha só. Eu vou voltar aqui em uma das duas equações aqui, ó, do meu volume, e vou substituir o 4 onde aparece o x. Por que eu não vou usar o zero? Porque zero, gente, não é medida. A gente não tem 0 centímetros de corda, a gente não tem 0 centímetros de elástico, então aqui a gente está falando de medida. Então, o zero, ele não serve. Então, a gente vai usar só o 4. Então, eu vou substituir nessa primeira equação aqui, ó, que é o volume do meu primeiro cubo. Então, aonde está x aqui, eu vou colocar 4. Então, tá aqui, ó. 4 que multiplica 4 mais 2, que multiplica 4 menos 2. Então, eu repeti o 4, somei 4 mais 2, 6, vezes 4 menos 2, 2. Então, 4 vezes 6 vezes 2 dá 48. Como é volume, é metro cúbico. Por que eu não preciso substituir o 4 lá na expressão do outro cubo? Porque ele já falou que eles são iguais. Então, se você já achou o valor de um, consequentemente, você já tem o valor do outro. Então, a gente calcula só uma vez, tá? Então, o nosso resultado é 48 metros cúbicos. Bom, agora a nossa questão número 2, ela tem aí um paralelepípedo planificado. Então, eu peguei uma figura parecida com essa que está no livro, para ficar mais fácil da gente entender a resolução. Então, vamos ler o enunciado. Observe a planificação de uma caixa com formato de paralelepípedo. Sabendo que a área total dessa planificação é 250 menos 12x centímetros ao quadrado, determine as dimensões e o volume da caixa. O que são dimensões? Dimensões são as medidas do comprimento, da largura e da altura, tá? Então, olha lá na nossa figura. Lá na nossa figura, esse lado aqui, ele está colocando aí que mede 2x centímetros. Esse lado aqui mede x centímetros. E esse lado aqui mede x menos 2 centímetros. Então, olha só o que eu fiz aqui, as setinhas puxando para você entender. Essa figura aqui, ó, a gente vai calcular a área dela, não é um retângulo? Então, é base vezes a altura. Então, a nossa base aqui é o 2x, né? E esse medida aqui, ela é o x. Então, aqui a gente tem a base vezes a altura, que é 2x. Gente, eu falei errado, desculpa. Esse lado aqui que vale x, tá? E aqui também vale x. Então, isso aqui é a mesma medida, ó. Que a hora que você fecha a figura, isso aqui tem a mesma medida, tá? Então, aqui é x e aqui também é x, tá? Porque se na hora que eu multiplicar aqui, você não vai entender. Porque o x aparece aqui e não tá aparecendo aqui. Então, aqui a gente tem a base, que é 2x, e a altura, que é x. Então, essa área aqui é 2x vezes x.
Agora, essa figurinha, esse pedacinho de cá, ó. Aqui é 2x e aqui é x. Então, eu peguei aqui, ó, a base, que é x, e multipliquei com a altura, que é x menos 2. Então, a área desse pedaço aqui. Agora, esse pedaço aqui de dentro, ó. Eu tenho a base aqui, que é 2x, e a altura aqui, que é x menos 2. Então, tá aqui, ó, 2x vezes x menos 2. Então, eu já coloquei aqui a área de cada pedacinho desse daqui da minha planificação. Agora, vamos aqui para a resolução, ó. Vamos entender o que eu fiz aqui. Primeiro, eu peguei essa primeira medida aqui, ó. 2x, desculpa, gente, essa daqui de cima. 2x vezes x. Eu tenho esse pedaço aqui, que é esse retângulo 2x vezes x, e tenho esse outro retângulo que é do mesmo tamanho dele, ó. Então, eu tenho essa área aqui duas vezes, ó. Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. 2, que está multiplicando 2x menos x. Agora, eu vou pegar essa daqui, ó. Então, eu tenho duas vezes a mesma medida. Então, 2 que multiplica x vezes x menos 2. Ó, eu de novo, tô falando dessa medida aqui, ó. 2, que é duas vezes, que multiplica x vezes x menos 2. E agora essa daqui, que ela também aparece duas vezes. Então, eu tenho aqui, ela aqui, tá, gente? Deixa eu só voltar aqui, porque eu embolei aqui no meio do caminho. Essa primeira aqui é desses dois retângulos aqui, tá? Essa segunda aqui é desses dois retângulozinhos menores. E essa terceira multiplicação aqui é desses dois aqui do meio e aqui do final. Então, tá aqui as multiplicações. Então, eu coloquei vezes 2 porque são duas medidas ao mesmo tempo. Isso é igual a 250 menos 12x. Agora, vamos resolver. Resolva aqui primeiro dentro do parêntese, ó. 2x vezes x vai 2x ao quadrado. Vezes 2, 4x ao quadrado. Aqui, 2x multiplicado com x, deu 2x ao quadrado. 2x vezes x, 4x. Mais com menos, menos. Agora aqui, 2 vezes 2, 4x. Vezes x, 4x ao quadrado. Mais com menos, menos. 4x vezes 2, 4 vezes 2, 8x. Peguei o menos 12x que estava do outro lado da igualdade, já trouxe ele para cá. Então, mais 12x e igualei a 250. Agora, vamos resolver. 4x ao quadrado com mais 2x ao quadrado, 6x ao quadrado. Com mais 4x ao quadrado, 10x ao quadrado. Menos 4x com menos 8x dá menos 12x. Com mais 12x, zerou. Então, não tem x mais no meu resultado. Isso é igual a 250. Passando 10 para cá, dividindo. Então, ficou x ao quadrado igual a 250 dividido por 10. X ao quadrado é igual a 25. X é igual mais ou menos a raiz de 25, então o meu x vale 5. O que ele quer saber? Ele quer saber quem é as medidas de cada lado e quem que é o volume desse cubo. Então, vamos lá para as medidas. Eu tenho uma medida 2x, eu tenho uma medida que é x e tenho uma medida que é x menos 2. Então, onde aparece o x, eu vou colocar 5, ó. 2 vezes 5, 10. Então, essa medida aqui é 10 centímetros. O x vale 5 centímetros. E o x menos 2, 5 menos 2, 3 centímetros. Então, esse aqui, 10 centímetros, 5 centímetros e 3 centímetros são as medidas dos lados do meu paralelepípedo. Então, vamos calcular o volume.
O volume não é a multiplicação do comprimento, da largura e da altura? Então, vai ficar volume 10 vezes 5 vezes 3. Então, o meu volume é 150 centímetros cúbicos. Questão número 9. Calcule os possíveis valores da incógnita em cada triângulo, conhecendo o seu perímetro. Então, na letra A, nós temos aí o perímetro igual a 24 centímetros e abaixo nós temos o triângulo que aparece aí as medidas dos lados. X ao quadrado menos 6, 2x e 30 menos 6x centímetros, que é a medida desse meu triângulo aí dos lados. Então, vamos somar todos os lados, ó. 30 menos 6x mais 2x mais x ao quadrado menos 6, isso tem que ser igual a 24, que é o perímetro. Então, nós temos aqui, ó, x ao quadrado, 6x negativo com 2x positivo, menos 4x. 30 menos 6 é 24. Passando para lá, menos 24 com mais 24, deu zero. Então, a nossa equação é incompleta, faltando o C. Colocou o x em evidência. X ao quadrado dividido por x, x. Menos 4x dividido por x, menos 4 igual a zero. Então, o meu x' é zero e o meu x duas linhas vai sair da onde? Do meu parêntese, ó. X menos 4 igual a zero. O menos 4 passa para cá, mais 4. Então, ele quer saber aí qual que é o valor do x que a gente vai pegar. Então, olha só, eu tenho 0 e tenho 4. O 0 não serve porque não tem medida 0. Então, só vai ser resultado para nós só o 4. Então, é o 4 que é a solução da letra A. Letra B. Agora, o perímetro é 48. Então, vamos somar os lados aí. Y ao quadrado mais 4, mais 12, mais 16 igual a 48. Y ao quadrado vai ser igual 48 menos 32. Então, o 32 veio aqui da soma de 4 mais 12 mais 16, que deu 32. Então, ele passou para cá menos. Y ao quadrado é igual a 16. Y é igual mais ou menos a raiz de 16. A raiz de 16 é 4. Então, y é igual mais ou menos 4. Qual o único valor que nós vamos pegar? O 4 positivo, porque o menos 4 não serve, porque a gente está falando de medidas. Letra C. O perímetro agora é 30. Então, vamos lá somar os lados. Z ao quadrado mais 4, mais 5, mais 12 igual a 30. Z ao quadrado é igual a 30 menos 21. Então, 4 mais 5 mais 12 é 21. Passei o 21 para cá diminuindo. Z ao quadrado é igual a 9. Então, Z mais ou menos a raiz de 9. A raiz de 9 é 3. Então, Z mais ou menos 3. Então, a gente vai pegar só o valor positivo. Z igual a 3. Então, tá aí a solução da letra C. E a última questão, na questão 10, gente, é resposta pessoal. Então, aqui eu coloquei só umas sugestões para vocês aqui de resolução. Ele diz o seguinte no enunciado. Escreva uma equação do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero e outra do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero, que tenham raiz de 3 como uma de suas raízes. Então, ele quer que a gente escreva só a equação. Então, aqui nesse primeiro exemplo, eu tenho a equação que eu tenho o A e tenho o B, mas eu não tenho o C. Então, x ao quadrado menos 3 igual a zero. Se a gente resolver essa equação, a gente vai ter um x como raiz de 3. Aqui é a outra equação onde eu tenho o A e tenho o B. Eu não tenho o C. Então, x ao quadrado menos raiz de 3 vezes x igual a zero.
Então, colocando o X em evidência, resolvendo tudo, a gente vai ter um dos resultados como raiz de 3. Então, tá aí. A questão 10 é pessoal. Então, eu só coloquei aqui alguns exemplos para vocês verem como que vocês podem montar aí a resolução. Ok? Então, tá aí mais uma correção para vocês. Ok? Então, vamos pausar aqui.